Muito bom, nós queremos aqui nesse novo vídeo falar um pouquinho sobre algo muito importante que vai ser bênção para mim, para você e para todos aqueles que estão assistindo. Espero que você assista o vídeo até o final e se você não assinou ainda, você possa assinar. Nós vamos falar hoje sobre uma das disciplinas mais difíceis da prática do cristianismo, que é a oração, né? E a filosofia, os poetas, as poetisas escrevem as suas músicas e às vezes dizem que Deus não rejeita a oração, mas na verdade Deus rejeita sim a oração. Como está escrito na palavra, Deus rejeita a oração. Na verdade, quando nós observamos as pessoas que oram, existem algumas pessoas que oram, aparentemente oram muito, mas a gente não vê muito resultado, não vê muita eficácia na oração dessas pessoas. Talvez elas não entendem ainda que Deus ouve todas as orações que a gente faz, porém não responde todas. Deus sempre vai filtrar aquilo que é bom para mim, não aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero a todo custo, mas Deus sempre vai responder, me dar respaldo naquilo que eu quero. E eu quero te ensinar hoje algumas coisas, alguns princípios importantes que faz com que Deus responda às nossas orações. Não é importante só Deus ouvir a oração que fazemos, mas é importante Deus responder às nossas orações. E graças a Deus que, por amor a cada um de nós, muitas das nossas orações não são respondidas. Ele ouve, mas não responde. Porque se ele respondesse o desejo do nosso coração em algumas orações, nós não estávamos mais aqui. Então, é melhor confiar na vontade de Deus, como está escrito lá em 1 de João, capítulo 5, verso 14. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, né, podemos ter certeza que ele vai nos responder. Ele vai, de certa forma, atender a nossa oração. Então, vamos a alguns princípios importantes hoje, para você entender que precisamos colocar na oração. Primeira coisa, antes de você orar, você precisa ter um momento de adoração. A adoração tem sempre que anteceder a oração. É por isso que nos cultos que nós fazemos nas igrejas, cultos de verdade, existe a primeira parte, que não é simplesmente para ocupar um espaço, mas a primeira parte é uma parte de adoração, de louvor, a preparar para que Deus possa falar conosco e nós possamos falar com Deus. Então, eu vou te falar alguma coisa aqui hoje, nesse vídeo, que você vai ficar assustado. Quando você faz a coisa certa, não tem erro. Você pode esperar que a resposta de Deus virá. Primeiro, quero reafirmar isso, que Deus ouve todas as nossas orações, porém não responde todas, né? E quando nós fazemos a coisa certa, você vai ficar assustado do que eu vou dizer aqui. Mas quando você ora de maneira certa, a gente percebe na Bíblia Sagrada, lá em Marcos capítulo 5, no verso 5, no verso 6, e também no verso 12, que Jesus atendeu até a oração de uma legião de demônios. Vocês lembram daquele gadareno, né, que tinha de 4 a 6 mil demônios? Era uma legião que estava sobre ele, tomando conta daquele corpo, daquele homem. E quando aqueles demônios, eles percebem a chegada de Jesus naquele território, a Bíblia diz que eles correm, levando aquele corpo onde eles estavam, e se prostra e adora Jesus. E quando eles adoram Jesus, logo em seguida eles praticam outro princípio que precisa também estar inserido na oração. Primeiro, adorar. Segundo, reconhecer como Senhor. Eles adoram a Jesus e dizem: bem sabemos, bem sei que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus que veio nos atormentar antes do tempo, etc, etc. E aí eles pedem, eles fazem a oração deles: permita-nos que entremos naqueles porcos. Eles tinham adorado a Jesus, reconhecido Jesus como Senhor. E Jesus então permite que aqueles demônios entrem naquela manada de porco. Interessante isso. Mais tarde, para você entender que Deus também rejeita a oração, quando esse
ex-endemoniado está liberto, agora ele é um ex-endemoniado, ele faz uma oração a Jesus e Jesus rejeita. Ele fala, eu quero ir com o Senhor. Em outras palavras, conjecturando aqui, ele disse, ninguém nunca fez o que o Senhor fez por mim, então eu quero ir com o Senhor, eu quero fazer parte dos discípulos, né? E Jesus disse, não, você não vai comigo, não vou te levar comigo. Volta para sua casa, procura sua família e conte a eles as maravilhas que Deus fez por você. Olha que coisa interessante. No momento, Jesus atende a oração de uma legião e logo, prosseguindo, ele rejeita uma oração de um ex-endemoniado. Você deve pensar, mas pastor, que coisa esquisita. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro princípio para você orar, uma oração que Deus responde, é você adorar primeiro. O Pai Nosso não entra logo pedindo. Jesus ensina a orar dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí que ele começa a pedir. Então, o primeiro momento da sua oração deve ser adorar. Você percebe que tem pessoas que oram muito mais do que eu, muito mais do que você, e não tem resultados. Não são quebrantados, não param de falar da vida dos outros, não são pessoas que têm resultados na oração, porque o primeiro resultado de uma oração feita de maneira coerente, correta, ela gera uma paz na pessoa que está orando, para depois gerar alguma coisa no exterior que a pessoa está pedindo. Você se lembra quanto isso é importante? O segundo momento aqui, por exemplo, depois da adoração, é reconhecer que Jesus é o Senhor, né? Reconhecer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Você percebe que aqueles dois ladrões que foram crucificados com Jesus, até certo ponto estavam blasfemando, estavam falando contra, de repente um deles resolve a fazer uma oração. E a primeira frase da oração dele foi Senhor, Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu a oração no mesmo momento, quando é reconhecido como Senhor. Você entende que quando lá em Evangelho de São Lucas, capítulo 23, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que a multidão diz quem eu sou? E eles responderam, bom, eles não sabem quem é o Senhor, alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é um dos profetas antigos. E Jesus então dirige a eles, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, mais que depressa, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, reconhecer Jesus como Senhor é um dos pontos principais da oração. É Ele que vai fazer acontecer. Por que parece que eu estou chovendo no molhado aqui, mas é uma realidade. Muitas pessoas oram, muitas vezes misturando, dizendo muitas palavras, como se de muito falar poderiam ser ouvidos, mas é importante você buscar a maneira certa de você orar, que você vai orar menos, talvez, mas com mais eficácia. Você vai ter mais eficácia na sua oração. Então, primeiro, entra adorando. Segundo, entra reconhecendo Jesus como Senhor. E aí vamos lembrar de Elias, quando estava lá no monte com os profetas de Baal. O terceiro ponto da oração é você incluir Deus na sua oração. É você falar com Deus, Senhor, eu estou orando porque tu dissestes para me orar. Eu estou orando porque recebi uma ordem sua para me orar. Lembra de Elias falando com o Senhor lá, diante daquele altar que ele tinha reconstruído e tudo mais? Ele diz, por causa do que o Senhor disse, por causa da tua palavra, é que eu fiz tudo isso. Agora, responde-me, Senhor. E Deus responde a oração de Elias, porque ele reconheceu, ele fez algo extraordinário, ele incluiu Deus, ele incluiu a promessa de Deus na oração. Às vezes nós pensamos que oração é blá, 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 o dia todo, é falar e etc. Orar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Observe essas pessoas. Muitas vezes elas têm um sentimento de religião cumprido. Um sentimento religioso de ter cumprido a sua meta de oração. Alguns gostam de dizer, orei o dia todo, orei 5 horas, 10 horas, né? Mas isso não é tão importante quanto o resultado da oração. Nós temos que ver os resultados da oração. A Bíblia diz que não é do muito falar que somos ouvidos. É preciso fazer as coisas da maneira certa. E quando você faz as coisas da maneira correta, da maneira certa, você sabe que Deus ouve a oração. Como o salmista,
No Salmo 66, no verso 20, ele diz que ele agradece, bendito seja o Senhor que não rejeitou a minha oração. Provérbios 28, 9 diz que a pessoa que ignora a palavra, que ignora a vontade de Deus, até a sua oração é rejeitada. Então, Deus rejeita sim a oração. Se a pessoa não fizer a oração de maneira correta, não precisa se complicar, não precisa ser uma pessoa complicada, você pode ser uma pessoa simples na sua expressão, mas comece com uma adoração, reconhecendo Jesus como Senhor, envolva o Senhor na sua oração, o Espírito Santo, convide o Espírito Santo para orar com você, ainda que ele está habitando em você, ainda que ele mora dentro de você, convide-o para que ele filtre as suas palavras. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede conosco, o Espírito Santo nos ensina a orar, ele nos assiste na hora das nossas fraquezas. Então, não é do muito falar que somos ouvidos, é você entender que Deus ouve todas as orações, mas ele não responde todas. Né? Eu me lembro quando Jesus, lá em Mateus 15, quando Jesus passava por aquela terra de Ciro e Sidom, quando aquela mulher feniciana vem clamando atrás dele, desde o primeiro grito dela, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus ouviu, mas ele só atendeu um pouco mais tarde, depois de ter, de certa forma, tirado dessa mulher uma confissão profunda, porque ela tinha uma nacionalidade amaldiçoada, e Jesus não só queria libertar esta filha do demônio que estava nela, mas Jesus queria salvar aquela vida, Jesus queria mais do que a libertação do demônio que estava naquela menina, queria abençoar esta casa. Então, logo em seguida, Jesus responde a oração. Todo o tempo ele ouviu, o cego Bartimeu também, em todo o tempo ele ouviu, até que ele manda chamar, ele responde a oração. Então, eu quero dizer para você que está me assistindo hoje aqui, Deus quer responder às suas orações. Deus quer abençoar você. Não tenha pressa, não tenha medo que Deus não vai te abençoar. E se Ele rejeitar algumas das suas orações, isso é para o seu próprio bem. Talvez você já teve a experiência que eu já tive. Você pedir uma coisa e você contar com aquilo. É isso que vai acontecer. Eu estou orando e isso vai acontecer. E não acontece. E às vezes você pensa assim, puxa vida, será que Deus não me ouviu? Ouviu, mas não respondeu. Ele sabe o que é bom para mim. E aquilo, se Ele me desse, que eu estava pedindo, provavelmente amanhã poderia não me fazer bem. Então eu quero deixar essa palavra aqui com você. Deus te abençoe, viva Cristo no seu coração e até o próximo vídeo.